Salmo 121, versículo 1 ao 9. Já fizemos nossa breve introdução, agora vamos começar a fazer a interpretação dos versículos, ou estudarmos os versículos, né, e aplicarmos as nossas vidas, né. Então vamos primeiro ler o versículo 1 e 2, que tem como o tópico a alegria da adoração coletiva, e depois fazer uma aplicação para a sua vida, o que esses versículos aqui podem trazer de contribuição para que você tenha uma vida que agrada a Deus. E o texto diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas, né? Então vamos lá, vamos explorar. Primeiro, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a alegria do salmista, né, de estar na presença de Deus. Ele diz assim: alegrei-me, né? E aqui nós vemos o prazer do salmista. Ele sente prazer, alegria só com a notícia, o convite, a convocação de estar na presença de Deus. Aqui nós vemos uma alegria do salmista profunda e também espontânea, nada forçado, né? Aqui nós trazemos a ideia de que você não deve ser levado, conduzido ao local de culto, no caso hoje as igrejas, né, do qual você, não sei qual denominação que você faz parte, mas nós não podemos ser levados à congregação, à igreja, para cultuar a Deus de forma que não seja um culto pleno, um culto onde a sua alma seja derramada diante de Deus, mas um culto forçado. Algum motivo está levando você ali por obrigatoriedade. O culto a Deus tem que ser um culto voluntário, um culto prazeroso, profundo e espontâneo. Então é isso que o salmista começa. Ele já começa alegrei-me, com alegria, né? E também aqui com alegria, com prazer, né? Não pode ir cultuar a Deus, né, sem ter o prazer de estar ali para adorar o Senhor. E ele diz: quando me disseram, né, na King James, na versão King James, diz assim: quando me convidaram, né? Então aqui eu senti alegria quando houve esse convite, o convite à adoração coletiva, né? Um chamado aqui, nós temos um chamado à adoração, e aqui ele identifica para onde o convite o levaria, onde seria essa adoração, que você vai ver ainda no final do versículo 1, quando ele diz assim: vamos à casa do Senhor, né? Aqui o templo, né? E nesse caso aqui, com relação ao templo aqui, simboliza exatamente a presença de Deus, né, entre o seu povo, né? O desejo, nós vamos ver aqui que o desejo do salmista é estar em comunhão com Deus, em comunhão com o povo de Deus, né, com seus pares, né, que professam a mesma fé, né? Então nós vemos aqui a alegria, né, do salmista, né, o prazer, o convite maravilhoso, o melhor convite que alguém pode fazer, que você pode fazer a alguém, não é que esse alguém vá participar de uma festa de aniversário, ou vá convidar para uma praia, né, ou convidar para você para uma festa, mas o maior convite que alguém pode fazer a outro é para que essa pessoa possa cultuar a Deus, possa adorar a Deus e ter prazer em ir à casa do Senhor, né? Fica uma dica aí para, no caso, os sem igreja ou os desigrejados, né? Que não tem mais prazer em estar na casa do Senhor ou aí a frequentar a igreja, que é o local de culto para os cristãos. E aí nós temos, né, a chegada, né? A chegada às portas de Jerusalém para professar, para participar dessa adoração, né? Que agora nós temos aqui o encontro, no versículo 2 nós vamos ver o encontro com o sagrado, né? O texto diz assim: ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas, né? E aí, o que isso significa? O que nós podemos extrair aqui exegeticamente desse texto e fazer a hermenêutica, né? O texto diz assim: eis que nossos
pés, né? Aqui representa o esforço, a caminhada, né? O deslocamento que houve para que se chegasse até Jerusalém, dependendo de onde ele se encontrava, né? Já que o povo de Deus se encontrava espalhado por vários locais, dependendo do local, a distância, dias, talvez até mesmo semanas para chegar até Jerusalém. E ele chega, então aqui nos nossos pés, aqui nós temos o esforço para chegar até a casa de Deus, para promover essa adoração, né? Esse esforço através do seu caminhar, passando por perigos, né? Como trata no Salmo 121, né? E essa perseverança de não desistir, nós vamos chegar até chegar à cidade, né? E o texto ainda aqui na minha versão King James diz assim: chegaram, eis que nossos pés chegaram às tuas portas, né? Aqui nós temos o limite entre o comum e o sagrado, né? Agora estavam adentrando ali, né, a Terra Santa, estavam adentrando ali ao local de culto, ao local sagrado para o povo de Deus, né? E aí quando entrar ali, né, entrar as portas ali, né, significava adentrar um espaço sagrado, né, o espaço de adoração, né, e espiritualmente falando, tem a compreensão, né, o simbolismo do acesso do povo de Deus à presença de Deus, à comunhão com o povo e à justiça divina. E aí ele traz ó Jerusalém, né, no meu texto aqui, logo no começo do versículo, ele diz ó Jerusalém, né, revelando aqui o afeto profundo, o prazer de estar naquele local ali, né, diante da cidade, né. Jerusalém ela tem um simbolismo, né, o símbolo da paz, da unidade do povo, né, morada de Deus, né. Então nós vemos o quanto esses versículos eles trazem uma profundidade, uma espiritualidade, o quanto esses versículos eles nos ensinam sobre a adoração, sobre o culto a Deus. E aqui cabe duas aplicações nós podemos tirar aqui do versículo 1 e do versículo 2 do Salmo 122, versículo 1 ao 9. Nós podemos tirar duas aplicações desses dois versículos. A primeira aplicação é que o cristão ele deve cultivar a alegria pela presença de Deus. Aí fica a questão, existe um fogo dentro de você em ter a oportunidade, o anseio de estar na presença de Deus, o anseio de saber que será o momento de ir ao culto, o dia da semana, a terça-feira, ou a quarta, ou a quinta, o primeiro dia do primeiro culto semanal, vai ter o culto, o anseio, a alegria pela presença de Deus, de estar na presença de Deus, de cultuar a Deus. Você tem esse prazer ao amanhecer de adorar a Deus, de cultuar a Deus, ao se deitar, de adorar a Deus, de entregar a gratidão a Deus. Então esse é o ponto aqui, é a primeira aplicação. Cultive a alegria pela presença de Deus. Para fundamentar, cabe aqui alguns textos, né? Dentro do próprio livro de Salmos, nós podemos navegar, voltar um pouquinho até o Salmo 84, o versículo 10, pois diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus e habitar habitar nas tendas da perversidade, né? Então veja, um dia nos átrios vale mais do que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar as tendas da perversidade, né? Veja que o que o salmista traz aqui. E no Salmo 100 e o versículo 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria, né? Quer dizer, tem que ter prazer em se dedicar ao reino de Deus, né? E apresentai-vos diante dele com cânticos, exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, né? Louvar o nome de Deus. Ainda no Salmos 27 e o versículo 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida. Olha a profundidade do salmista aqui, ele quer morar na casa do Senhor, né? E aqui ainda cabe uma outra aplicação que nós vamos extrair do versículo 2. Você vê que primeiro o convite e depois a viagem, o percurso, né, até Jerusalém, né? E aí a chegada a Jerusalém. Nós podemos tirar aqui uma outra aplicação, que é que o cristão, ele deve, o povo de Deus de uma forma geral, ele deve agradecer pelas etapas vencidas na sua jornada na fé, no seu crescimento espiritual, né? Então ele deve ser grato a Deus por estar do lado dele, né? O conduzindo durante a sua jornada na fé, né? Para fundamentar aqui, nós podemos extrair algumas coisas que contribuem com essa compreensão. Por exemplo, Salmo 126, o versículo 3 diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, na jornada, Deus ele faz grandes coisas por nossas vidas, né? O que é motivo de alegria e de gratidão, né? Ainda também, Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, né? Então Deus começou a boa obra, a jornada é longa, mas mesmo assim, né? Deus, né? Se Deus começou a boa obra em sua vida através de Jesus Cristo, né? Ele vai completá-la. Então aqui é a ideia de você chegar até o final da jornada, né? Até o dia de Cristo. E ainda para fundamentar, temos outros no Salmo 103, o versículo 2, diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, né? Então bendiga ao Senhor, bendiga, né, o Senhor a minha alma tem que bendizer ao nome do Senhor, né? Não esquecendo que atrás eu recebi, né, diversas bênçãos que me traz um motivo para que eu possa bendizer o nome do Senhor. E a Josué, no capítulo 1, versículo 9, um versículo bem utilizado dentro do meio pentecostal e neopentecostal, diz assim, Deus diz assim, né? Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar, né? Então Deus ele está ao nosso lado durante a nossa jornada, né? O que nos resta então é agradecer pelas etapas vencidas na nossa jornada de fé. Então aqui duas aplicações: primeiro, cultive a alegria pela presença de Deus, e depois agradeça a Deus pelas etapas vencidas na sua jornada de fé. E aí a gente vai dar continuidade aqui à nossa exposição, caminhando para a nossa segunda parte, para o nosso segundo tópico, né, do nosso estudo sobre o Salmo 122, versículo 1 ao 9.